bom. É que o pensamento que ela está traduzindo aqui, que ela é mais à direita. E um pensamento da direita é arrecadar mais com privatizações. Qual que é o seu plano de governo para ter mais dinheiro e menos impostos? Na verdade, o grande plano da direita é um Estado mais enxuto. Porque a gente tem um grande problema no Brasil. A gente gasta, só que alguém paga a conta. Nós pagamos uma conta caríssima, aliás, tá? Aqui em São Paulo, acho que as pessoas não se dão conta. Mas é isso, nos 2 anos do Nunes, os impostos aumentaram 19% em termos reais. Descontado da inflação. Sami, me fala que facada é essa? E a renda caiu. Aliás, a nossa renda está até hoje abaixo de 2013, graças a Dilma e ao PT. Mas vai piorar, tá, gente? Porque o que o Lula está fazendo pode esperar que vai piorar. Então, assim, infelizmente, não é uma coisa de aumentar a arrecadação. É uma questão de que, olha, não é falta, tem muito dinheiro. Hoje, o orçamento aqui na cidade de São Paulo é de 90 bi. A gente tem mais de 90 bi em arrecadação. O Nunes está sentado em 35 bi de caixa. Então, não é que a gente precisa mais. Eu acho que a questão da privatização é uma outra coisa. A gente precisa, sim, oferecer serviços bons, de qualidade para a população. E aí, nesse sentido, eu acho que as parcerias com o setor privado são muito boas. Por exemplo, o melhor hospital que a gente tem aqui em São Paulo é o Demi Mirim. E ele tem uma gestão do Einstein, ele tem uma gestão privada. Ele é público, mas tem uma gestão privada. Por que a gente não expande isso para as UBSs, para os postos de saúde, para as escolas? Porque é um absurdo hoje que a gente tem um dos piores índices de ensino do país, de aprendizagem do país. É inaceitável, com tanto de dinheiro que a gente coloca em educação, a gente ter isso. Então, a criança vai lá e não aprende nada. Então, vamos fazer parcerias, sim, com a gestão privada. Continua sendo gratuito, mas o seu filho pode estudar lá numa escola que tem a qualidade de uma escola privada. Você pode ir para uma UBS, ela ter qualidade que o setor privado pode oferecer. É óbvio, gente, que não é uma panaceia, uma privatização mal feita. Vai lá o privado e também não faz nada. A gente precisa olhar bem os contratos. Mas isso, graças a Deus, foi o que eu aprendi. Porque foi o que eu fiz lá em Brasília. Então, eu acredito nisso. Essas parcerias podem dar o melhor serviço para a população. Mas não é uma questão de aumentar a arrecadação, porque basta, a gente está tirando isso, né? Tem dinheiro e não sabe como usar. É isso, é usar bem melhor os recursos. Marina, você entende bastante de tributos, estudou muito isso, até a sua passagem pelo Instituto Milênio. Reforma tributária voltou à tona. Eu sei que no cargo de candidato a prefeito você não discute isso, mas para as pessoas entenderem, essa reforma que está sendo proposta vai melhorar ou piorar a situação atual? Se você tivesse como deputado, você votaria a favor ou contra? Eu sei que tem um monte de detalhes para melhoria, mas assim, o que você faria como deputado e o que você acha que deve ser feito? Então, Sami, a reforma está virando um grande monstrengo, né? Então, acho que está aí claro, uma das cláusulas lá, que era não aumentar impostos, pelo visto vai ser impossível. Um outro fator é que o grande ganho dessa reforma seria simplificar, porque a gente tem um manicômio tributário no Brasil, né? Então, assim, a gente pega o bombom sonho de valsa e ele teve que mudar a embalagem para virar waffle, porque agora é diferente. A gente tem questões tributárias, por exemplo, o STF julgou agora uma questão tributária referente ao pager. Quem usa pager hoje em dia? Então agora foi decidido qual que era a tributação. O pager aquele bip. Aquele que vem atualizadão, né? Super atualizadão. Então, assim, é inacreditável, é um mega absurdo. Então, a reforma tributária, que é necessária, ela precisa simplificar. E, de preferência, ter uma alíquota única, como é nos outros lugares do mundo. Só que qual é o problema? O problema é que os grupos de interesse invadiram Brasília, estão pedindo exceção para todo mundo. E olha o que está aparecendo no Senado, o que está ali é pior do que estava antes, na minha opinião. Por quê? Porque você vai ter um monte de isenção para um monte de setor e o resto vai ficar muito caro. Agora, sim, a alíquota alta que vai aparecer é a alíquota que existe hoje no Brasil. O grande problema nosso é que a gente não faz a menor ideia de quanto paga de imposto. E a gente paga muito de imposto. E o mais pobre é quem mais paga imposto. O cara que ganha até 2 salários mínimos, metade da renda dele vai em imposto, né? Porque é sobre bens, é sobre serviços e ele não tem a menor ideia do quanto tá pagando. Aqui em São Paulo tem uma coisa na reforma muito ruim. Ela permite que o IPTU, por exemplo, aumenta por decreto. Então o prefeito decide agora. Não, quem aumentou muito foi o estava antes do Nunes.
O Bruno. O Bruninho aumentou o IPTU. O Bruninho aumentou o IPTU pra caramba. Mas agora continua aumentando pra caramba. Agora, você sabe qual é o problema, minha querida candidata? O Brasil é um país socialista pobre. É um socialismo pobre. O nosso caminho é a Argentina. O nosso caminho é esse aí. Não adianta ficar com essa conversa que você... Emílio, essa conversa aí, ó. O brasileiro não... Foi lá, essa conversa aí vem há 10, 12 anos. Essa Emílio, conversa... menos Brasil, menos Brasília. Tá outra coisa. Não é verdade. Não é verdade. Então a própria Argentina acordou. Ouça, acordou. Acordou com ressaca. Vê lá quem vai ganhar. Vai ganhar. Emílio, vamos lá. Antes do Bolsonaro... Vai ganhar os peronistas, porra. Vamos lá. Antes do Bolsonaro, qual governo de direita que o Brasil teve? Não teve. Doutor Paulo Maluf. A careca do Alckmin tentou. Eu vejo o seguinte... Elite Rastaquera. Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique. Puta comunista, porra. Puta de um comunista. Usava gravata chique. Com o advento das redes sociais. Usava aquelas gravatas Hermès lá, um puta comuna. De pessoas como vocês, a gente descobriu que não é essa a cabeça do brasileiro. Mas tinha muita gente que não tinha mas não tem representação. O brasileiro, ele não tem representação. Por quê? Porque ele já descobriu que essa direita, ela só briga entre elas e a esquerda perpetua no poder. Sim. É uma direita burra. Eu ia perguntar... Tem a direita gorda, que é muito brava. Que está agora nos Estados Unidos comendo cheddar. Tem a direita burra, que a direita burra joga contra ela mesma. Exatamente o que eu ia perguntar. Aí o Boulos ganha e o cara fala, Emílio, você tá fazendo campanha pro Boulos. Emílio, vamos lá. O Nunes é de direita? O Nunes? Mais do que o Boulos. Muito mais do que o Boulos. É o que temos no cardápio. Se você tem no cardápio. Tem no menu lá. Se você tem no menu. Frango assado. Que temos pra hoje. Qualquer um que não seja... Então vamos atrás de opção boa. Mas se você for atrás de uma opção boa, vai prevalecer a opção que tá na frente. Então, mas é exatamente isso. O problema, como você estava falando, a direita finalmente conseguiu mostrar para a população o que é a direita. Teve o Bolsonaro, que é o de maior expressão. Mas não acha que daqui pra frente vai ficar aquele espelho meu, quem é mais direita do que eu? Aí você tem 4 candidatos de direita, ficam todo mundo se batendo, e lá na canhota os caras já estão tudo acertado, mesmo saindo do candidato, e a direita nunca acaba levando essa questão. Eu não acredito que seja assim. Eu vejo que a gente tem agora grandes lideranças. Veja os governadores. Vou dar um exemplo dos governadores. A gente tem bons exemplos entre os governadores. Zema, Tarcísio. Quem? Zema, Tarcísio. Mas é Bolsonaro. Ratinho Júnior. É Bolsonaro. Como assim? Porque a demanda é populista. A demanda, ela é populista. Não adianta, qualquer lugar do mundo é tudo populista. A demanda é essa. Eu não vejo Vem o assim, cara técnico. Eu vejo que a gente tem bons nomes de pessoas técnicas que não estão fazendo conchavo, que estão colocando equipes técnicas e fazendo um excelente trabalho pelo Brasil. Eu dou o exemplo, sim, do nosso governador Romeu Zema. Eu dou um exemplo do Tarcísio. E aí, são novas lideranças. São novas lideranças. Mas o Zema vai sair prefeito de São Paulo. Ser populista. É o que você tem no cardápio. Aliás, uma das estratégias políticas atuais, e a gente vale lembrar, como o Emílio colocou aqui, é quem é o vice. O vice do Nunes, possivelmente a gente está falando que é o Nico, ou era o Van Garten. Quem seria o seu vice para dar aquela puxada também de votos? Vamos conversar. Opa. Vai conversar com quem? Porque o Novo tomou uma decisão diferente desde agora da segunda eleição do Zema, que a gente está aberto a fazer coligação. Tem um nome na tua cabeça? A gente tem conversado com algumas pessoas, mas estamos abertos. Eu acho que, gente, tem muito chão pela frente. Chama o Paulo Guedes que você ganha. Mas assim, aí ele merecia ser prefeito. Aí eu viro vice. Se ele topar, eu viro vice. Então, fala, Paulão, cola em